Olá, sejam muito bem-vindos à minha palestra As emoções determinam se você vai ou não aprender. Eu fiquei muito feliz quando fui convidado para este congresso, porque eu acredito muito no ensino à distância, acredito nos profissionais que ensinam à distância, assim como acredito nos alunos que aprendem à distância. Da mesma forma, invisto muita crença, acredito demais nos autodidatas. Eu acredito que no próximo século teremos muitos relatos de autodidatas que hoje a gente quase não vê. Mas essa é uma questão à parte. A nossa capacidade de absorção ela tem uma origem. E eu espero com esta palestra quebrar alguns paradigmas. O primeiro deles é o modus operandi. Eu espero provar com esta palestra que o ser humano é sim capaz de aprender muito bem à distância. Essa palestra, o próprio conteúdo programático foi formatado para tal. Repare que você não está vendo a minha imagem física. Isso significa que nós trabalharemos durante todo o tempo com o áudio e uma apresentação. Existe um objetivo de pano de fundo, é trabalhar a audição, porque a audição é um canal que lhe conduz com muita facilidade à sinestesia, que é onde acontece o milagre das emoções. Tudo que a gente sente passa pelo campo das emoções. E eu quero já começar fazendo uma provocação. Repare, além da questão física, eu não apareço tal qual os oradores surgem em palestras, né, com o microfone na mão. Eu não estou aparecendo, você está apenas captando o áudio. E tem mais um detalhe, eu estou quebrando mais um protocolo das palestras convencionais. Algumas pessoas acreditam que tira o foco quando você ministra uma palestra, quando você ensina algo para alguém, se houver um som de fundo, que isso tira a concentração. Inclusive onde eu aprendi, no começo da minha carreira, quando eu aprendi técnicas de treinamento, de oratória, alguns formadores de opinião na época me disseram isso. E eu sempre fui contra, pelo contrário, eu sempre achei, continuo achando não, eu tenho a certeza categórica de que a música é um bálsamo para os ouvidos, para o coração, então nós passaremos essa palestra com música de fundo. Eu vou até aumentar aqui para você ouvir. Uma música de fundo, uma música suave. Isso faz bem para o aprendizado. Então estamos quebrando protocolos. Já que estamos fazendo assim, vamos começar então falando sobre a capacidade de absorção. De onde veio a nossa capacidade de aprender? Você tem ideia? Você já se fez essa pergunta? Como é que você aprendeu a internalizar conteúdo? A resposta para esta pergunta é provavelmente o que vai afastar você do sofrimento que eu vejo muito comum entre jovens e até pessoas de idades mais avançadas que têm dificuldade de internalizar aquilo que aprende na faculdade, no ensino convencional. Observe o seguinte. Imagine uma criança que passou, vamos voltar um pouco ao passado. Imagine uma criança que durante toda a sua infância escutou a mamãe e o papai dizendo: ela não consegue, ele não consegue. O Carlinhos não consegue montar este quebra-cabeça, porque ele tem 300 peças, 500 peças. O irmão dele sim, o mais velho consegue. Ele ainda não consegue, ele ainda é muito novinho. Ou talvez a mamãe dizendo: não, eu não vou liberar a Mariazinha para a educação física. Imagine, de jeito nenhum. Depois ela volta toda arrebentada, igual eu vejo as crianças da minha vizinha. Não, ela não vai fazer educação física porque ela é muito frágilzinha. Ela vai se machucar. E aí a criança passa a infância inteira ouvindo essas crenças limitantes. Não consegue, não pode, vai se machucar, vai não sei o quê. E chega finalmente a fase, o começo, o início, que eu acredito que seja a fase primordial do desejo de aprender coisas novas, que são os primeiros estudos, né? O processo de alfabetização. Já ali existe uma crença, se a pessoa vivenciou
a inserção de tais crenças limitantes, ali já existe uma relativa pressão que vai ficar pelo resto da vida porque foi instaurada, foi instalada anteriormente. A partir daí nasce um medo, uma ansiedade natural por bons resultados, porque ela ouviu a infância inteira os pais, os educadores, os adultos ao redor dizendo que ela não conseguia, que ela não era capaz. Automaticamente ela começa a ficar com medo de realmente não conseguir quando está já na fase de pré-adolescente, depois também vai vivenciar isso na adolescência, vai vivenciar este mesmo medo na fase adulta, na faculdade. Vai ter sempre uma ansiedade de ter de passar. Você não escuta as pessoas falando, nossa, eu não posso tomar pau nessa matéria. Eu tenho que passar, eu tenho que isso, eu não posso, eu não posso. É o medo, antes sequer de se dedicar, antes da disciplina ferrenha aos estudos, a pessoa já está dizendo que não pode ser reprovada, não pode isso. É o medo de decepcionar os educadores. Um dos maiores medos do ser humano é decepcionar as pessoas que lhes são caras na vida, que lhes são estimadas. Ninguém quer. E é claro, nós não somos profetas do caos. Não estamos aqui dizendo que todas as pessoas terão este medo, essa ansiedade. Da mesma forma que exemplifiquei sobre as crianças que passaram a sua infância inteira escutando crenças limitantes, lembrando que até o 7º aniversário, tudo aquilo que a gente acredita hoje foi formado nesta época. Então, na fase adulta, a gente repete comportamentos que escutou e aprendeu dos adultos que eram importantes em nossa vida. Então, com base nisso, é claro que temos o cenário oposto. Imagine você, uma criança que passou a infância inteira escutando o papai acredita em você, a mamãe acredita em você, vai lá que você consegue. E esses pais estavam nas reuniões escolares, estavam nas atividades físicas, nas atividades extracurriculares, nos teatrinhos, participavam, eram ativos, eram incentivadores. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai crescer, ao invés do medo e da ansiedade, ela vai crescer motivada, corajosa, ansiosa sim, mas ansiosa por resultados extraordinários. Ela não vai crescer ansiosa pelo medo de fracassar, ela vai crescer ansiosa pela vontade de vencer, que é absolutamente diferente. Ela não vai ter medo de decepcionar os educadores, ao contrário, ela vai ter a coragem de deixá-los orgulhosos. Então, o primeiro segredo da educação à distância é a educação próxima. Se você tem filhos, se você já é adulto, está escutando esse conteúdo, ou se você está ainda na fase jovem e vai ter filhos, se você tem crianças em casa, aprenda o que é fundamental. É um cuidado extra, uma acuidade com aquilo que é ensinado para as nossas crianças. O futuro deste país depende daquilo que nós ensinamos em casa. Não há outra forma de prosperar. Começa em casa. Traçamos então um raio-x sobre o que acontece na família brasileira, sobre as possibilidades, aquilo que nós podemos fazer para ajudar os nossos jovens e como podemos fazer no processo educacional para não comprometer o seu futuro, sobretudo o seu futuro educacional, porque tem possíveis consequências. Digamos que, por exemplo, agora vamos avançar um pouquinho, falávamos sobre os primeiros estudos, os primeiros passos em relação ao ensino, ao prazer de aprender. Vamos avançar um pouquinho. Imagine, por exemplo, a primeira formação, né, a primeira faculdade que a pessoa vai cursar. Se o prazer for ignorado, observe, procure se lembrar das pessoas que você conhece
ou até de repente esse exemplo pode servir intimamente. A sua primeira formação, a faculdade que você finalmente se dispôs a fazer, foi ignorado o prazer que você tinha em algum momento? Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Quando vamos para a sala de aula e ignoramos completamente qualquer forma de prazer, automaticamente o ensino não vai entrar. Ele não será internalizado. O que eu mais ouço são os jovens reclamando que tem que ir para a faculdade, que tem que ir na sexta-feira, que tem que estudar, que está difícil, que o professor pega no pé, que ninguém entende. E são reclamações e mais reclamações. Poxa vida, mas a pergunta que eu faço é o prazer. Onde é que está o prazer? Quando é que você se sente bem em contato com os estudos, seja ele de forma presencial ou à distância? Digamos que você estude à distância. Quando você finalmente deve desligar a TV para se dedicar, ou sair das redes sociais para se dedicar ao curso que você vem se empenhando, você o faz com prazer ou o faz com dor? Esta é a pergunta e este é o segredo maior, porque enquanto houver dor, enquanto houver a obrigatoriedade de parar o que você faz prazerosamente para começar a fazer algo do ponto de vista de tarefa, de obrigação, o conteúdo não será internalizado. Então não importa se o ensino é à distância ou presencial, o que realmente importa é quanto você consegue incutir de prazer no exercício de aprender. O professor Luiz Machado, da Cidade do Cérebro, no Rio de Janeiro, ele tem uma afirmação que eu considero muito assertiva. Seja o que for que você estiver prestes a realizar, procure encontrar uma forma de achar um ponto positivo. Por exemplo, o professor Luiz Machado narra um rapaz, né? Um rapaz ele tem de passar por um processo difícil, então ele imagina que por trás daquele processo, as pessoas dali a alguns dias, ele imagina estas pessoas chegando até ele, lhe parabenizando porque conseguiu, digamos que seja uma prova, um vestibular. Então, ao invés de ir para este vestibular munido de todas as preocupações, medos, ansiedades, tudo aquilo que você aprendeu de negativo na sua infância, vá imaginando as pessoas que lhe parabenizarão depois dos seus esforços. Mas é claro que não adianta você simplesmente esperar as congratulações sem inserir disciplina, comprometimento, que são outros segredos. O mesmo ocorre com as demais formações. Você já reparou que algumas pessoas insistem, fazem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta formação, eventualmente não termina as anteriores, para o curso pela metade, não era o que eu queria, e aí começa um novo curso e segue neste caminho. Já repararam algumas pessoas que fazem isso? Até que em algum momento, pode ser na segunda ou na terceira formação, uma ficha vai cair. Ela vai descobrir exatamente isso que estamos defendendo aqui. Não é que ela não gostava das formações anteriores ou da formação anterior, caso seja a segunda. É que ela não estava inserindo prazer. Tem que gostar, é necessário gostar. Não há nada nessa vida que o cérebro permita excelência. Nosso cérebro é uma máquina perfeita. Ela não falha, ela não erra. Mas não há nada nessa vida que o cérebro permita que nós façamos se ele sentir que não há prazer. Não é que ele vai lhe proibir. Você vai lá fazer, mas vai no piloto automático. Vai na base da obrigatoriedade, da compulsão, e aí a matéria não entra. Reparem você que eu estou falando há vários minutos sobre o mesmo slide. E estou falando sobre vida, sobre diversos assuntos. Mas o foco não está no slide. O foco está na sua audição.
porque eu sei que esse conteúdo está entrando, está sendo internalizado e vai direto para o seu coração sem as reservas e as proteções do lado esquerdo racional de seu cérebro. Porque o conteúdo que estou compartilhando com você é emocional. E talvez seja este o segredo maior para educadores e para aprendizes. É encontrar o ponto que faz as pessoas se emocionarem. É usar todos os seus recursos para que as pessoas se apaixonem pelo que você defende. Mas é claro que para isso você precisa também ser uma pessoa apaixonada por aquilo que faz, assim como isso no caso do educador, assim como no caso do aluno, a pessoa também deve ser apaixonada por aquilo que aprende. Eu quero deixar algo muito claro, algo muito transparente. Não é porque eu comentei sobre as pessoas que fazem diversas formações que eu sou antagônico a isso, ok? Pelo contrário, se este é o caminho que você acha legal, interessante para a sua vida, para o seu futuro, siga fazendo as suas formações. O que eu estava defendendo é a necessidade de você gostar, de você ter prazer, de disparar hormônios pelo seu corpo, hormônios que lhe fazem ter o desejo de aprender, oxitocina, noradrenalina, beta-endorfina. Mas para isso você tem que ter prazer. Se não tiver prazer, se for na marra, não adianta. Você só vai para a aula regado, repleto de cortisol no organismo, o hormônio do estresse. Não adianta. Mas agora me permita lhe fazer uma pergunta. Isso já aconteceu com você? Por exemplo, às vezes as pessoas me perguntam, aconteceu até recentemente, uma pessoa me perguntou, falou que tinha algumas dúvidas, queria fazer uma segunda faculdade. E aí eu perguntei para ela, você já pensou na educação alternativa antes de decidir pela segunda faculdade? Por educação alternativa, senhoras e senhores, eu estou me referindo a cursos, palestras, pesquisas e livros. Antes de tomar uma decisão que vai deixar você infeliz por 4, 5 ou mais anos em uma instituição de ensino. Ou mesmo antes de entrar, antes de fechar contrato para um ensino à distância, ainda que dure um semestre. Porque talvez você me diga, mas eu vou investir apenas 6 meses, apenas 3 meses, apenas um ano num curso à distância. Mas tudo bem, mas vai lhe fazer feliz por este período? Porque se for lhe fazer infeliz, 3 meses se torna um ano. Um ano se tornam 3. Este talvez seja o segredo maior. Então, quando estiver na dúvida sobre qual o segundo curso que você deseja fazer na vida, pense na possibilidade de fazer um caminho alternativo. Nós temos muitos materiais ricos no mercado. Temos cursos gratuitos a todo instante. Este congresso que você está participando online, ele é livre de custos. Quantas palestras temos no Brasil? O Brasil é um dos maiores, é um dos recordistas em eventos. Todo dia tem evento, principalmente nas grandes capitais, São Paulo, Rio, Porto Alegre. Todos os dias tem evento. Aí, tudo bem, você pode me dizer, poxa, Edilson, mas eu não tenho dinheiro para frequentar estes eventos. Então procure os eventos gratuitos. Tem muito material disponível. Procure os órgãos como Sebrae, Senai. Sempre tem material disponível gratuitamente nesses ambientes. Torne-se um pesquisador ou uma pesquisadora. Na internet nós temos material disponível para pesquisar 3 ou 4 vidas. Se a gente viver, ainda não vai dar tempo de pesquisar o que já tem lá disponível. Na minha infância e adolescência, quando eu queria pesquisar assuntos novos, eu me internava, por assim dizer, nas bibliotecas e ficava lá devorando livros e livros. Hoje não precisa, com apenas um clique de sua casa você se torna um pesquisador. Quer aprender sobre uma matéria que nunca
teve contato na vida, comece a degustá-la. Você mesmo pode traçar o seu módulo básico, o intermediário e o avançado. É por isso que eu disse no começo que eu tenho muita admiração pelos autodidatas. Eles são métricos, eles seguem uma linha contínua. Eles começam a... Eu tenho muitos amigos com esse perfil. Eles começam a degustar e quando vão perceber já se tornaram especialistas. E aí sim, quando eles se tornam especialistas, eventualmente eles se propõem a fazer um curso à distância simplesmente para abonar aquilo que eles já aprenderam por conta própria. Da mesma forma os livros. Eu sou consultor literário. Eu presto serviços para diversos autores brasileiros. Eu fui pioneiro em uma técnica que batizei como revisão artística, diferente da revisão convencional, da revisão ortogramatical que todos conhecem. A revisão artística ela é mais meticulosa, ela deixa o livro leve, prazeroso, muito prazeroso de ler. E este é um caminho que eu sempre passo para as pessoas que frequentam os meus eventos, né? Eu sempre passo nas empresas por onde eu vou. O segredo está atrás das páginas, senhoras e senhores. Leia muito. Leia muito. Depois, no final da palestra, eu vou passar para você, com muito carinho, eu vou passar um programa de leitura com os 20 livros que mudarão a sua vida. E vou também passar uma fórmula para que você consiga ler por ano 29,2 livros. Quantos livros você lê por ano? Mas isso é lá adiante. Vamos, como dizem os americanos, baby steps. A educação alternativa não é universal. Talvez você me diga, obrigado, Edilson, mas eu prefiro acumular formações acadêmicas dentro e fora do Brasil, mas acadêmicas. Eu não tenho interesse pelo ensino alternativo, por cursos, palestras, pesquisas. O que há de errado nisso? Nada. Absolutamente nada. É só uma questão de escolha. Então, neste caso, se você prefere seguir mais uma e depois outra formação, eu quero deixar uma dica para você, para que você não sofra. Promova uma blindagem física. Isso significa o seguinte: mantenha-se bem. Você já reparou que quando está fazendo algo contra a sua própria vontade, é muito comum que o seu cérebro lhe dispare um processo de doença? Repare, por exemplo, quando você fica gripado ou gripada. Já reparou, por acaso você já imaginou por que você fica gripado? Mais que isso, você já percebeu como é que você volta da gripe? As pessoas voltam se sentindo renovadas. Elas dizem, nossa, até me fez bem essa gripe, como eu estou me sentindo bem agora que eu sarei. E o que tem por trás disso, o pano de fundo da gripe? A gripe nada mais é, por exemplo, do que o fator do cansaço. É uma forma do seu cérebro prevenir doenças mais graves, mais sérias. Você está no pico do estresse, no auge do cansaço. Então o seu cérebro é estratégico, ele prefere eventualmente baixar o seu metabolismo, a sua resistência, baixar a sua imunidade para que você adquira uma gripe. Mas ele baixa só um pouquinho, para que você não sofra algo mais sério. E qual é a estratégia laboral do cérebro? Por que ele faz isso? O que a gente faz assim que fica gripado? A gente deita e descansa. Ou seja, o objetivo alcançado. É como se o lado esquerdo do seu cérebro pudesse dizer para o campo das emoções, que é o lado direito, olha, lado direito, eu vou mandar uma gripe para esse cidadão porque ele precisa muito descansar. E aí você vai e fica doente. Então é essa blindagem física que eu quero que você aprenda. Sinta-se bem. E para isso, você não precisa de remédio. Na verdade, não é que não precisa, não existe remédio para isso. Aprenda a blindar-se. Sempre que você sentar para estudar, tenha em mente que você está blindado e você tem prazer de estar ali. Porque quando você se blinda,
automaticamente o cérebro recebe uma mensagem e gera oxitocina. Ele vai entender até do ponto de vista hormonal que você está bem enquanto está estudando. Ele entendeu a mensagem. Mas se você vai fazer, por exemplo, se você não está afim de sentar em uma cadeira e enfiar os olhos em determinada leitura, o cérebro vai demandar aí uma dor de cabeça, um processo alérgico, rinite, gastrite. Então aprenda a gostar. Repararam, eu estou insistindo nessa questão de aprender a gostar. Porque quando você aprende a gostar, você transfere o prazer. É como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V. Você pega todo o prazer que você sente, pelo fato de gostar, e transfere para o aprendizado. E aí você aprende com facilidade. Por exemplo, as dicas que eu estou passando para você, através do seu canal auditivo e com uma música de fundo, estão indo direto para o campo sinestésico. Portanto, estão sendo internalizadas. Está te gerando prazer. E não sou eu que estou gerando prazer para você. Eu estou sendo apenas o canal. Quem está sentindo prazer com isso é você. É um acordo entre o lado esquerdo e o lado direito do seu cérebro. É como se o seu cérebro direito dissesse: seja feliz com isso, olha que legal. Você não tinha pensado ainda sob esse prisma, sob esta ótica, com esta abordagem. É diferente. Aprender assim é mais legal. Então, uma dica final aqui para você. Preencha os critérios de seu cérebro quando você estiver aprendendo à distância. Isso significa o seguinte: quando você senta na sala da sua casa, já é um lugar comum, não tem nada de diferente, não tem nada de especial, é comum demais. Então a dica que eu deixo para você: mude o cenário, reduza a iluminação ou aumente a iluminação. Insira neste cenário uma música de fundo, suave, nada que lhe atrapalhe enquanto você aprende. Se não for possível, não tem problema. Não use a música, use algum outro tipo de som. Qualquer tipo de som, por exemplo, uma fonte, um aquário. E aí você tem preenchido o critério o critério visual, porque você mudou a iluminação, você tem o critério auditivo, porque você está ouvindo um som diferente, e por fim, mude o aroma do lugar onde você está aprendendo. Acenda um incenso, uma vela aromática. Entendeu? O ensino, quando você aprende em casa, é importante que o seu cérebro entenda que você saiu de casa. E para isso, nada melhor do que fazê-lo imaginar. O nosso cérebro ele é atemporal. Ele não sabe se está acontecendo ou não. Se houverem no ambiente alguns critérios que o tornaram diferente, automaticamente o seu cérebro entende que você está em um outro lugar e abre as portas. É como se fosse um portal. O seu cérebro abre esse portal do conhecimento e praticamente lhe estica a mão, lhe diz: ok, venha para cá, venha aprender, gostei disso aqui, muito legal. Então passamos pela infância, entendemos como nos comportamos durante a adolescência, as várias fases da vida em relação ao processo de aprendizagem. Mas haverá um momento, o grande momento, chamado dia D. Já sabem do que eu quero dizer, né? Eu estou me referindo ao dia do vestibular, ao dia do exame final, ao dia do exame da ordem, caso você seja advogado, enfim, o dia D, aquele dia que é um dos mais esperados de nossa vida. Pode ser também o dia da redação na empresa que nós sempre sonhamos trabalhar e agora estamos sendo selecionados, estamos participando de um processo de seleção e recrutamento. Seja qual for o dia D, é muito normal que o medo e a aflição, a ansiedade, o estresse acompanhem você neste momento. E o que eu quero a partir de agora é lhe ajudar a controlar este medo, esta ansiedade, esta aflição.
Eu vou lhe dar um exemplo. Eu sou treinador comportamental e comumente estou por aí em empresas, dando palestras, treinamentos. Toda vez que eu vou começar um evento, eu sinto um friozinho na barriga. E conversando com os meus pares, outros palestrantes, outros formadores de opinião, eu observo que isso é recorrente, isso é universal, é unânime. Todos eles também sentem esse friozinho na barriga. E isso é bom, isso é positivo, gente. Isso é muito positivo. Entenda você que se um palestrante sobe ao palco totalmente desprovido de nervosismo, não tem aquele friozinho na barriga, algo está errado. Isso pode significar que a arrogância lhe tornou célebre. Ele acha que não, eu não preciso ficar nervoso. Não, é bom, um pouquinho de nervosismo. Mas é como os antigos diziam, né? A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então é natural que você tenha esses sentimentos. O que eu quero a partir de agora é lhe mostrar como controlá-los. E o segredo maior está na respiração. Respiração, senhoras e senhores. Imaginem vocês que eu desse a palestra para vocês com esse tom. Olha como seria diferente. Então depois você vai ter que tomar muito cuidado com o medo. Você vai ver que vai ter ansiedade, vai ter estresse, vai ter... E aí eu não paro para respirar. É a ansiedade de defender, de argumentar. É a mesma ansiedade que as pessoas sentem quando são submetidas a um processo de relativa pressão. Percebe como muda todo o nosso padrão, o nosso padrão físico, o nosso padrão neurológico, a oxigenação cerebral, tudo muda. E o segredo está na respiração. Respire ciclicamente. Quando você está ansioso, ansiosa, em condição de estresse, é muito natural que você respire. Você não percebe, mas respira assim. É involuntário. É quase uma respiração asmática. Então, o segredo maior: pause a sua respiração. Faça isso por 21 vezes, seguindo a métrica de Ivan Pavlov, um grande pesquisador russo. Respire calmamente 21 vezes, mas calmamente mesmo. Esta respiração. Calmamente, 21 vezes. E aí comece a fazer aquilo que você deve fazer, a prova, a entrevista, o que quer que seja. Você vai ver como a sensação de bem-estar vai tomar conta do seu corpo, da sua mente. É controlar o cérebro, é controlar as emoções através do processo de respiração, que é a identidade maior de nossas emoções. Tudo acontece a partir da respiração. Observe quando você está nervoso, estressado, você respira da forma como eu exemplifiquei. E aí é lógico, a respiração cíclica, que é uma respiração muito usada em processos de renascimento, ela é um dos canais. Mas se eu falar para você simplesmente estudar, para você simplesmente respirar, eu serei utópico. Seria como dizer, basta você respirar a vida e tá tudo certo. Não, não é assim. Eu sou empresário e quem é empresário sabe quão difícil é manter a sua estrutura sólida, saudável. Se você trabalha em regime CLT, você sabe que também é difícil manter todo o seu padrão de vida, tudo aquilo que você gosta. Então, para chegar ao resultado, a respiração é o caminho emocional. Mas eu preciso aqui ressaltar a necessidade técnica para que você tenha um grande resultado. Você se preparou para este dia? E não é só estudar, gente. Toda vez que você pergunta para um aluno, você se preparou para o exame final? Automaticamente ele responde, sim, eu estudei bastante. Não, não, não. Não é apenas estudar. É se preparar emocionalmente também. É imaginar. Não adianta você imaginar o dia da prova, porque isso só vai te trazer dor, estresse, sofrimento prévio. Não é este o segredo. Assim como diz o professor Luiz Machado, da Cidade do Cérebro, é imaginar o futuro.
Então, alguns dias que antecedem o grande exame da tua vida, a grande seleção, a grande entrevista que você vai fazer, nesta janela de tempo, comece a imaginar. Depois, faça uma ponte, dê um pulo, como se você pudesse atravessar este processo. Imagine lá adiante as pessoas chegando até você, lhe dizendo: olha, foi legal, foi bacana, que legal, parabéns por ter conseguido, você ainda vai longe. Então é isso, prepare-se tanto técnica como emocionalmente. Estude muito, tenha disciplina, mas estude por prazer, lembrando, ressaltando. E aí, é claro, com preparo, disciplina, resiliência, a respiração certa, o medo e a aflição eles serão diminutos, eles serão reduzidos, eles serão quase imperceptíveis. Naturalmente você chegará com muita facilidade ao processo de excelência. Simples assim. Em minha carreira, eu assumo duas pastas de trabalho. Em uma delas eu sou treinador comportamental, trabalho com os temas vendas, motivação, liderança e coesão de equipes, como eu disse para vocês. Também sou consultor literário, presto consultoria para diversos autores brasileiros. Em 2013, eu tive o prazer, a honra, me senti muito agraciado. Eu fui premiado. Esta consultoria que eu presto, a revisão artística, que é pioneira, ainda não existia no Brasil, uma técnica diferente de revisar o material dos profissionais. Essa técnica ela foi reconhecida pela Associação Brasileira de Liderança. E por que eu estou dizendo isso para vocês neste momento da palestra? Porque o meu trabalho, o trabalho que eu estou oferecendo a vocês, ele começa a chegar ao fim e antes de me aproximar da fase final deste trabalho, eu quero lhe deixar a melhor, talvez a maior de todas as mensagens. A valorização aos mestres. No Brasil, as pessoas têm o hábito, o triste hábito, eu diria, de esquecer onde foram formadas, quais foram as fontes de conhecimento onde elas beberam. Eu vou te dar um exemplo. No Japão, é muito comum, você pode observar isso em todos os filmes de artes marciais. Todas as vezes que um lutador vai ser submetido a um processo de luta, quando ele passa pela entrevista, ele sempre diz: eu sou discípulo do mestre tal, eu aprendi em tal lugar. No Brasil nós não temos este hábito, nós esquecemos dos mestres. Então, com essas técnicas que eu deixei e ainda deixarei algumas até o final desta palestra, eu tenho certeza de que você vai prosperar se você seguir à risca, estiver de fato disposta a vencer na vida. Então, a valorização dos mestres, eu vou compartilhar com vocês. É claro que eu cortei o vídeo, deixei só a parte que interessa para não ficar longo, mas vejam vocês, comparem e levem isso para o seu futuro. Vejam vocês, quando eu recebi essa premiação, como foi que eu me referi, de quem foi que eu lembrei no momento que foi um dos mais belos que eu considero em minha vida. E é isso que eu quero que você faça, que você lembre quando vencer quem foi que contribuiu para que você chegasse ali, para que dessa forma você possa honrar essas pessoas. É apenas um minutinho, assista esse vídeo. Como já me deram o presente precioso de tecer algumas palavras sobre liderança para vocês no início dos trabalhos, nesse momento eu quero apenas honrar, porque um dos conceitos de liderança, senhoras e senhores, é honrar as pessoas que estão ao nosso redor e que nos fizeram chegar até onde chegamos. Portanto, eu quero agradecer publicamente agora a Brasleader por essa iniciativa, porque são ações como essa que transformam um país e que fazem
uma sociedade melhor. Quero agradecer também a minha esposa, companheira, guerreira nas lutas, ao meu filho que não está aqui, mas certamente está sendo honrado, e aos meus mestres, porque foi graças aos meus mestres, e posso aqui citar alguns, Sérgio Kiyoshi, Masaru Ogata e tantos outros mais que passaram e ainda passam por minha vida como um grande presente precioso. Tenham uma linda semana e parabéns a cada um de nós. Obrigado. Muito bem, agora você sabe a necessidade, a importância de valorizar as pessoas que nos trouxeram ao sucesso. Faça isso em sua vida. E muito bem, como consultor literário, seria uma irresponsabilidade de minha parte não lhe oferecer um material que possa contribuir do ponto de vista literário, do ponto de vista de pesquisas, de livros. Seria uma irresponsabilidade não contribuir com você. Eu gostaria que você respondesse a uma pergunta: quantos livros você lê por ano? Quantos livros você degusta por ano? 2, 5, 10, talvez 6, 7? Normalmente, eu já fiz várias pesquisas, na realidade, eu tenho muitas respostas catalogadas, mas eu já percebi que a maioria das pessoas ficam em 7, entre 5 e 7. Envie um e-mail para edilson@arteesucesso.com.br. Comente que você viu ou ouviu, na realidade, esta palestra e me peça, eu vou lhe enviar por e-mail, gratuitamente, é claro, uma relação com os 20 livros que mudarão, as 20 leituras que mudarão a sua vida. Isso a partir da congruência, ok? Porque são livros que eu li, que mudaram a minha vida. E este programa ele segue uma métrica, né, para que você não canse, porque é lógico, se eu falar para você quais são os 20 clássicos que você deve ler, escritos pelos autores do mundo inteiro, isso vai ser chato. Ninguém aguenta ler, por exemplo, Dante Alighieri, e depois na sequência mais um livro de semelhante peso, por exemplo, Napoleon Hill, depois Dale Carnegie. Não, vamos devagar. Este programa ele é muito prazeroso. Então eu indico para você um livro que vai deixar você muito legal, um romance tranquilo. Depois desse romance entramos numa leitura um pouco mais abrangente, um pouco mais séria. Depois voltamos para um outro livro mais tranquilo. E assim vamos. São 20 livros. Faça contato e eu passarei para você com muito carinho. Também quero contribuir com você. Eu tenho 2 programas e aí você escolhe, tá? Neste e-mail você já menciona qual que você quer. Eu tenho uma fórmula matemática que vai contribuir para que você leia 14,6 livros por ano. Caso você não leia ainda esta quantidade, me peça essa fórmula que eu vou dizer como você pode fazer para chegar a este número. Se você já lê essa quantidade, então me peça a fórmula avançada. Tá? No e-mail que você enviar, me peça a fórmula que lhe possibilitará apreciar 29,2 livros ano. Esse é um número bastante significativo. É um número muito legal. Então, a escolha fica absolutamente a seu critério. Muito bem, estamos chegando ao término do meu trabalho. Eu estou muito grato por você ter me acompanhado até aqui. Muito mesmo. Olha, minha gratidão extrema. É claro, eu quero me despedir. Permita-me a despedida que você merece. Primeiro, eu prometi para você que durante toda esta palestra você internalizaria o conteúdo. E eu acredito seriamente nisso, porque eu estou dando o meu melhor. E quando a gente dá o melhor, quando a gente oferece o melhor que tem no âmago, na essência, automaticamente a gente evolui e contribui seriamente em relação às pessoas que estão ao nosso redor. Então, mais uma vez, muito obrigado. Permita-me que eu me despeça da maneira como você merece.
Na África do Sul, as pessoas têm um cumprimento, uma maneira de se cumprimentar, de se saudar, que eu acho uma das mais belas do planeta. Elas dizem Savabona, que significa respeito-te, valorizo-te, tu és importante para mim. E em resposta, os seus interlocutores lhe dizem Shikoba, que significa então eu existo para ti. Portanto, senhoras e senhores, Savabona. Espero que vocês tenham muito êxito em sua carreira. Espero que consigam aprender à distância com excelência, porque sim, é possível e tudo começa com as emoções. Um grande abraço e até muito breve.